Fala galera, aqui é Jeff Nobre. Hoje nós vamos falar sobre... O que você acha, cabelo? Tentando te... É legal falar desse assunto aí. Massa, massa, legal. É interessante falar. Você acha que isso aí tá escrito na Bíblia? Sim, com certeza. Tu acha que tem prós e contras nisso mesmo? Depende. O que seriam os pós? Quais seriam os pós? E os contras? Agora eu queria te contar como que eu cheguei nesse tema e por que eu tô falando sobre ele. Uma vez, né, uma pessoa chegou pra mim e perguntou assim: Jefferson, será que se eu fizer o sexo antes do casamento, Deus ele me perdoa? Qual seria os resultados disso? Se realmente é pecado ou não, ou tem algum problema? Até ele chegar pra mim e falar assim: cara, existem prós e contras fazer sexo antes do casamento. Foi quando ele começou a falar pra mim: Jefferson, tesão é bom? Falei, se aliviar é bom? Falei, ficar ansioso é bom ou ruim? Eu falei, é ruim. Ele, então, quando você faz sexo, você mata isso tudo. Eu entendi o que aquele jovem quis me dizer, mas aí eu tive que contrapor ele falando o seguinte: realmente isso tudo é bom, mas a consequência disso, antes do casamento, pode gerar algo muito profundo que pode fazer você sofrer. Aí foi quando eu tive que sentar com ele para conversar. Antes de a gente continuar, eu queria te pedir que você me siga lá no Instagram, @JeffNobre. Vai lá, a gente está sempre lançando temas polêmicos e explicando. E tudo que eu falo aqui, a maioria é de coisas que eu vivi por experiências próprias ou que alguém deixou compartilhar e a gente vai gravando. Respondendo a primeira pergunta daquele jovem: Deus perdoa quem fez sexo antes de casar? Disse sim, cara, Deus perdoa. O único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vou falar nisso outra oportunidade. E falei pra ele que tá lá em 1 João capítulo 1, versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. No final desse vídeo, eu vou explicar aqui a maneira certa de tratar pecado. Continuei a conversa com esse jovem e aí ele fez uma pergunta. Jeff, Deus criou o sexo. E cara, eu sinto muito tesão. Por que só quem casa pode fazer? Eu precisava chegar na mente daquele jovem, entrar em algo que trouxesse pra ele a realidade do que é um pecado dentro do que ele conseguia entender. Aí eu falei com ele: imagina você entrando hoje, comprando aquela Land Rover Evoque Top 2019. Imagina a carinha dele como que ficou. Eu falei, cara, é muito bom, né? Agora imagina você pegando na chave do Land Rover Evoque. Imagina agora você entrando no carro. O bichinho tava todo feliz, cara. Me deu até pena de puxar ele, mas foi necessário. Aí perguntei: é certo você dirigir sem habilitação? Na mesma hora o bichinho olhou pra mim: não. Aí eu falei: então, o que habilita o homem a fazer sexo é o casamento. Expliquei pra ele o que tá lá em Marcos 10, do versículo 7, versículo 8, que o homem vai deixar a casa de seu pai e de sua mãe, vai se tornar um com a sua mulher, vai ter a sua vida, e que ambos não são mais dois, agora se tornam um. Então deixei isso bem claro pra ele. E outra, falei lá de 1 Coríntios capítulo 7. O marido concede à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Eu expliquei isso pra ele. Eu falei assim: brother, não é noivo, namorado. E que título de esposa e título de marido só tem quem é casado. Aí ele veio com mais uma pergunta. Jeff, eu sou muito ansioso, cara. Eu quero fazer, cara. O que eu preciso fazer então? Já leu Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 6 e 7? Não. Deixa eu te explicar o que está escrito lá. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E como? Com orações, súplicas e ações de graça. Exemplo: Deus, por favor, eu quero o Senhor nesse momento suplicar. Eu tô com vontade de fazer sexo. Eu quero fazer isso tudo que tá na minha mente, mas me ajuda, por favor. Eu te suplico, Deus, por favor, tenha misericórdia de mim. Eu quero colocar diante de ti que eu preciso casar, que eu preciso ter uma família. Me ajuda, por favor, Deus. Eu preciso do Senhor nessa causa. Eu te suplico, me ajuda, por favor. Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus bondoso. Obrigado por suprir as minhas necessidades. Sabe o que acontece depois que você faz isso? Versículo de número 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Quero abrir um parênteses aqui. Coração aí fala de sentimento. Pensamento, o que está passando na sua cabeça nesse exato momento para poder te gerar
esse tesão. Quando eu não era casado, eu era doido para poder pegar minha esposa. Mas eu orava, Deus, me ajuda, por favor. Guarda, Senhor, me guarda, me santifica, me ajuda. O que acontecia? Toda vez que vinha um pensamento de tesão, de prazer que eu vou pegar, eu, tá amarrado, tá repreendido em nome de Jesus. Sai pra lá, capeta. Deus, ele me dava o entendimento de quando eu era o inimigo me atiçando e quando era a minha mente também, quando era a minha carne querendo. E como eu trato a questão de pecado? Primeiro, você precisa mostrar pra pessoa que aquele prazer que ela tem vai gerar uma consequência. E qual é a consequência? Você mostra para ela a consequência física e depois você mostra também a consequência espiritual. E dá a ela o balanço de que a consequência espiritual é a pior. Por quê? Porque separa de Deus, porque tira a comunhão do homem com Deus. Galera, obrigado por ter assistido o vídeo. Comenta aqui o que você acha. Dê sugestões de tema pra gente gravar. Outra coisa, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos, compartilhe esse vídeo, tá? E Deus te abençoe. A gente tá lá no Instagram, Jeff Nobre, o link tá aqui na descrição. Um abraço, tamo junto.